Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz seja Allah e seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 10º dia de Ramadã, já estamos completando o primeiro terço do Ramadã, e subhanallah, os dias de bênção estão passando rápido, e cabe a nós aproveitarmos cada vez mais a oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala está nos dando de viver mais um Ramadã e de poder aumentar nossas boas ações, inshallah, na nossa balança no dia do juízo final. Um terço já se foi do Ramadã e cabe a nós nos esforçarmos mais e mais nesses últimos 2 terços que nos restam do Ramadã. E hoje nós vamos continuar com nossas aulas e hoje será o 10ª aula, o 10º versículo que nós veremos. É o versículo da Sura Luqman, versículo 17. E nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz, relatando os conselhos de Luqman a seu filho, é dito no Corão: ó filho meu, observa a oração, recomenda o bem, proíbe o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto te suceda, porque isso é firmeza de propósito na condução dos assuntos. Então, vejam que esse conselho de Luqman, que era um sábio, aconselhando seu filho, dizendo: ó filho meu, observa a oração. Vejam que a oração é um dos pilares mais importantes da religião. A religião islâmica, ela define Iman, a fé, como a crença no coração e a manifestação dessa crença através de atos. Não cabe a nós acharmos que a fé é somente o que há no coração. Se nós realmente temos fé no coração, nós manifestamos ela conforme as nossas ações, as nossas atitudes. E dentre essas atitudes está a oração. A pessoa que crê em Allah e no seu mensageiro, ela deve cumprir com as orações tal como foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a oração fosse cumprida, que a oração fosse cumprida nos seus horários estabelecidos. Então, Luqman, quando aconselha seu filho dizendo: ó filho meu, observa a oração, ou seja, observa a oração, cumpre com a oração corretamente, nos horários indicados, da maneira correta, efetuando bem a ablução, e respeitando os limites da oração, respeitando cada parte da oração. Ou seja, cumpra com a oração da maneira correta. Em árabe, observa a oração é aqim as-salah. Não é somente realizar a oração, mas sim cumprir com a oração com todos os seus requisitos, cumprir a oração com tudo aquilo que é obrigatório nela. Então vejam que a oração é tão importante no Islã, e a oração que eu digo não é somente a súplica, suplicar a Allah. Existe a súplica, existem as orações. As orações são 5 orações estabelecidas. Uma no Fajr, ou seja, ao nascer do sol. Outra no Dhuhr, que é ao meio-dia, no horário do meio-dia. Outra à tardezinha, outra no pôr do sol, e a última oração da noite. São 5 orações. E cabe a nós cumprirmos nos horários estabelecidos. E vejam que a oração é a demarcação entre o crente e o incrédulo. E são as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a linha de demarcação entre o muçulmano, um politeísta e a incredulidade é o abandono da oração. A pessoa que abandona a oração, por mais que ela se diga muçulmana, ela está caindo em incredulidade. Por quê? Porque ela está abandonando um pilar fundamental da crença islâmica. Um pilar fundamental da ação, das ações do muçulmano. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o nosso pacto com eles é a oração. Portanto, quem a abandonar será um incrédulo. Então, vejo que os sahaba, inclusive os sahaba, os companheiros do profeta, não consideravam que a omissão de um ato fosse incredulidade, além do abandono da oração. Ou seja, para eles era normal considerar que caiu na incredulidade aquele que abandonou a oração. Então, irmãos, vejam que a oração é muito importante. Não cabe a nós abandonarmos a oração e não cumprirmos com ela da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Cabe a nós voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala, quem não está cumprindo com as orações, que volte e cumpra com as orações, para que não tenha suas ações
invalidadas, para que as suas boas ações, seu jejum no Ramadã não seja invalidado. Se você faz o jejum do Ramadã, se esforça no Ramadã, cabe também se esforçar na oração, não só no Ramadã, como fora dele. Vamos usar o Ramadã para renovar as nossas orações e cumpri-los da maneira correta, tal como Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Se nós estamos sendo negligentes com relação à oração, é hora de nós voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala e voltarmos a cumprir com ela. Portanto, irmãos, a oração é fundamental. Por isso é o primeiro conselho dele. Ó filho meu, observa a oração. Logo depois, o que ele diz? Recomenda o bem, proíbe o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto te suceda. Ou seja, recomendar o bem e proibir o ilícito. Essa é uma das obrigações do muçulmano. O muçulmano, quando vê um ato errôneo na frente dele, quando ele vê um ato de pecado, de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala diante dele, cabe a ele alertar as pessoas desse erro, para que ele não tenha o mesmo castigo que elas. Porque a pessoa que vê um pecado e não se manifesta contra ele, mesmo que seja com seu coração, ela está contribuindo para que esse pecado se espalhe na terra. Então, existem 3 maneiras de nós abordarmos um erro. Se nós tivermos condições de proibir que esse erro seja cometido, ou que essa desobediência a Allah seja cometida, nós temos o dever de proibi-la. Se nós tivermos somente condições de falar contra essa desobediência, cabe a nós falarmos contra. E se nós não pudermos nem falar, nem proibir, nós devemos, ao menos, odiar esse ato com o nosso coração. Ou seja, não ser negligente ao ver as pessoas desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala e estar contente junto a elas. Então essa é uma obrigação do muçulmano. O muçulmano ama aqueles que obedecem a Allah e se coloca contra aqueles que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não significa que a pessoa precisa ser rude com aqueles que desobedecem a Allah, mas sim que ela seja sincera com Allah subhanahu wa ta'ala em recomendar o bem e proibir o mal. Ela vê aquilo que é ilícito, vê aquilo que causa ira de Allah subhanahu wa ta'ala, cabe a ela também se sentir mal com esse pecado, se sentir mal em deixar que esse pecado se espalhe na terra, sendo que ele está em silêncio. E também recomendar o bem, ou seja, ordenar a oração, ordenar as pessoas a cumprirem com as coisas boas, e aquele que indica um caminho bom, ele tem a mesma recompensa daquele que faz. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que indicar o caminho para o bem terá a mesma recompensa de quem o fizer. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que indicar o caminho reto a alguém terá a mesma recompensa daquele que o tiver seguido, sem que isso lhe diminua em nada nas suas próprias recompensas. E quem incitar alguém ao extravio incorrerá no mesmo pecado daquele que lhe ouviu o incitamento, sem que isso diminua em nada seus próprios pecados. Ou seja, se nós incentivamos as pessoas a fazerem um pecado, ou se nós demonstramos um pecado com orgulho, e isso acaba incentivando outras pessoas a fazerem esse pecado, nós carregamos não só o nosso pecado, como o pecado daqueles que nos imitaram. E aquele que faz uma boa ação, e as pessoas seguem ela, devido a esse exemplo, ela vai ter recompensa de todos aqueles que seguiram o exemplo dela. Então, vejam que no versículo diz: recomenda o bem, proíbe o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto te suceda. Ou seja, Luqman sabia que aquele que ordena o bem e proíbe o mal terá inevitavelmente danos, irritação com as pessoas, problemas com as pessoas, porque as pessoas normalmente querem seguir seus desejos. Portanto, não vai ser tão fácil recomendar o bem e proibir o mal, porque nós estamos nos colocando diante dos desejos das pessoas, diante dos desejos que as pessoas querem cometer, os pecados que as pessoas querem cometer. Então, nós, quando vamos proibir o mal, nós estamos proibindo as pessoas de fazerem determinados seus desejos, né, pecaminosos, a fim de que isso não se espalhe sobre a terra. Nós estamos aconselhando as pessoas a se submeterem a Deus e abandonarem a desobediência. Portanto, sem dúvida, nós, ao fazermos isso, nós iremos sofrer danos por parte das pessoas. Isso que aconteceu com os profetas, isso que vai acontecer com os virtuosos até o dia do juízo final. Por quê? Porque não é fácil cumprir com essa missão. Mas
como diz Luqman, e sofre pacientemente tudo quanto te suceda, porque isto é firmeza de propósito na condição dos assuntos. Ou seja, ser paciente quando as pessoas causam dano ou incômodo é um dos mandamentos mais importantes. Por quê? Porque cabe a nós não abandonarmos a nossa religião, não abandonarmos o bem devido aos danos que as pessoas nos causam. Não abandonarmos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala devido aos incômodos que as pessoas nos causam. Então, o mais importante é seguir firme em recomendar o bem, proibir o ilícito e sofrer pacientemente tudo quanto te suceda. Ou seja, se manter firme nessa recomendação do bem e proibindo o ilícito. E este é o nosso versículo de hoje. Ou seja, ó filho meu, observa a oração, recomenda o bem, proíbe o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto te suceda, porque isso é firmeza de propósito na condição dos assuntos. Esse é o nosso versículo de hoje. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem as orações e seguem a orientação. E que a paz e Deus seja Allah e seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.